Nesse momento tão delicado que as empresas estão passando diante da pandemia, como se destacar na internet diante de tantas informações? Eu sou Luana Matos, diretora da Com5 Comunicação, e tô aqui batendo um papo com a minha sócia, Natália Salvador, e nós vamos conversar um pouquinho com você. Nath, nós sabemos que a internet ela é muito ampla e nós temos muitas informações dentro dela, né? Hoje nosso foco aqui é falar sobre mídias sociais, mas eu gostaria que você colocasse pra gente um pouquinho do marketing digital como um todo. O que engloba dentro dele, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho que as mídias sociais só é um braço do marketing digital. Realmente, Lu, a internet é um universo que tem uma série de possibilidades para todo tipo de negócio, né? Tem boas oportunidades. Quando a gente fala de marketing digital, nada mais é do que todas as estratégias que existem, né, de marketing, de divulgação, de vendas por meio de canais digitais. Então, por exemplo, ter um site e uma estratégia para divulgação desse site também está dentro desse pacote aí de marketing digital. Um e-commerce, uma loja virtual também. As redes sociais fazem parte desse universo e até as vendas pelo WhatsApp hoje em dia, né? Então, dentro de uma estratégia geral de marketing de uma empresa, a gente chama aí de marketing digital tudo aquilo que acontece dentro do universo aí do ambiente online. Ô, Nath, e como as empresas podem se destacar nas mídias sociais? Quais são as dicas que a gente pode dar para elas se posicionarem de uma maneira diferente, no meio de tanta informação, no meio de tantas mídias sociais que existem hoje? Ótima pergunta, super simples de responder, né? Qual o segredo para se destacar na internet, nas redes sociais? Brincadeira, mas eu acho que acontece o seguinte: não existe uma fórmula, não existe um segredo, mas existem alguns caminhos. Então, assim, ó, a gente precisa entender se a empresa já tem uma presença, né, nas redes sociais, já tem uma presença digital, a gente vai analisar ela de uma forma e traçar algumas estratégias, ou se é uma empresa que está chegando agora, né, ou ela está chegando agora no mercado ou está chegando nas redes sociais, a gente vai encarar isso de uma outra maneira. Mas, de modo geral, né, a gente precisa entender quem é essa empresa, quais são os seus diferenciais, quem que é o seu público, fazer uma análise muito profunda dessa questão para a gente começar direito. Então, assim, ó, a empresa vai chegar nas redes sociais, não adianta ter ansiedade, né? Ai, meu Deus, onde eu vou? Quando a gente pesquisa sobre marketing digital, é o que você falou, é um universo muito grande. E aí tem muita gente que começa já achando que vai montar uma página no Instagram, né? Vai montar uma conta no Instagram, vai montar uma conta numa mídia social e já vai sair aí fazendo vídeo de TikTok, do Reels, para viralizar conteúdo. Mas o que as marcas precisam entender é que elas precisam ter uma coerência. Então, olhar para a página dela, né, na rede social e entender se ali tem condições de uma nova pessoa, de um novo cliente, seguidor, entender quem é essa empresa. Se ela tem ali uma descrição de quem é ela, o que ela faz, qual que é o propósito dela, se os canais de contato dela já estão claros ali, se eu quiser te contratar ou se eu quiser comprar algum produto, quais são as formas que eu entro em contato, apresentar minimamente, né, o que você faz, quem você é e construindo então um plano de ação e estruturando seus conteúdos nas redes sociais. Então, não adianta ser ansioso e olhar e falar assim: nossa, mas já tem muita empresa do meu segmento na rede social, como eu me destaco? Comece pelo básico, que aí você não erra, porque se você entrar nessa ansiedade e se você ir na onda do que está acontecendo e não se preocupar com o básico, pode ser que fique uma comunicação confusa e você não vai conseguir ter resultado. De repente você vai até chamar a atenção dos seguidores, do público num primeiro momento, mas aí a gente vai estar também deixando a desejar na questão da consistência, em ter conteúdo e trabalhar o relacionamento. O que a gente faz nas mídias sociais é um marketing que a gente fala que é marketing de relacionamento, é como a empresa conversa e interage com o público, com os seguidores. E me conta uma coisa, no leque de mídias sociais que existe hoje,
Como que a empresa descobre onde ela deve divulgar? Como ela deve divulgar? E se é tudo igual? Eu vou e coloco, a gente percebe assim, né? Que tá uma poluição. Você entra no Instagram, tem um monte de coisa no Instagram, de repente aquilo tá no Facebook de novo, tá no LinkedIn de novo. Isso tá certo? É uma maneira correta das empresas se comunicarem com os seus públicos? Excelente. Hoje em dia nós temos uma série de redes sociais, de mídias sociais, né? Vou elencar aqui as principais de hoje em dia. A gente está falando de Instagram, que está muito forte, a gente tem o Facebook, né? Que também aí é um fenômeno. Nós temos o LinkedIn, que é uma rede mais corporativa, o Twitter, o TikTok, o YouTube e agora enquanto a gente está gravando aqui, tem uma nova rede social pintando aí, que é Clubhouse. E isso também pode ser um ponto de ansiedade de muitas empresas, né? Onde eu tenho que estar? Eu tenho que estar em todas as redes sociais? E aí tem uma outra regra que vale para qualquer empresa e para qualquer estratégia de comunicação. É entender seu público, entender com quem você está falando, priorizar o teu público que vai ter capacidade dessa troca, desse diálogo, desse engajamento maior. Então, se o teu público, teu cliente, vamos pensar, você tem uma empresa que é uma marca de cerveja, ou uma loja, né, de cervejas artesanais. Teu cliente, teu público-alvo ali são homens na faixa de 40 anos, que tem um gosto pessoal um pouco mais refinado, tem uma classe social um pouco mais elevada. Ou você precisa entender quais os canais de mídia que esse cliente acessa. Será que esse cara tá no Twitter? Que tipo de conteúdo ele consome no Twitter? Será que esse cara assiste, né, os vídeos de TikTok? Será que esse cara tá mais presente no Instagram? Para entender assim, conhecer a fundo teu público e saber primeiro por onde começar. E a partir do momento que você decide quais mídias são prioritárias, você tem que fazer um trabalho mais bem feito, porque a gente percebe que tem muitas empresas que de fato querem estar em todas as mídias e infelizmente não vale a regra de quanto mais melhor. Na mídia social vale quanto melhor, ou seja, o conteúdo quanto mais bem preparado, um público quanto mais bem segmentado, as estratégias mais bem definidas, a criatividade, isso tudo vai fazer com que você ganhe relevância. Então eu volto a dizer, não é uma coisa rápida, é lógico que vale muito improviso na rede social, existe muita onda que acontece e é importante que as empresas tenham também essa sacada, esse bom humor e aproveitar, né, alguns feitos, alguns buzz, né, que estão gerando ali. Mas essa não tem que ser a regra. A regra tem que ser ter um posicionamento, saber com quem se conversa e fazer isso com consistência. Legal. E aí nós temos isso que você está colocando pra gente, de ter essa personalização, certo? Vamos falar um pouquinho. Se nós tivéssemos que falar para o nosso público que está nos assistindo, o que é legal em relação ao conteúdo de texto? O que é legal em relação a vídeos, fotos? Hoje tem tanta coisa, né? Nós temos aí os stories, por exemplo. E aí, até no LinkedIn agora nós temos stories. Será que as pessoas estão aproveitando bem disso? O que a gente pode colocar para eles como dica, inclusive, de como se posicionar dentro do conteúdo direcionado para aquele cliente? Olha, Lu, teve uma época que vira e mexe tinha algumas regrinhas assim, tipo, não funciona texto longo para mídias sociais. Os vídeos são, né, o formato da vez. E hoje a gente vive numa era de um grande depende. Depende quem é teu público, depende que conteúdo que você fala. Então tem muita marca que trabalha só à base de textão. E isso gera um engajamento muito bom dentro daquele público-alvo. Tem galera que gosta mesmo de conteúdo mais aprofundado. Mas dependendo do nicho que você está, como você falou, as mídias sociais, né, as estratégias no marketing digital têm esse grande poder de ser segmentado, de ter uma personalização. Então tem gente que vai querer só videozinho mesmo para mostrar de maneira mais superficial aquele conteúdo. O que
regra principal é que a gente precisa, como eu falei, conhecer o público, entender o que funciona melhor e começar experimentando, testando. E a outra característica muito valiosa das mídias sociais é analisar os dados. Em cima dos resultados, você mesmo vai percebendo, né, para aprimorar suas estratégias, o que rola melhor, que formato funciona melhor. Existem novos recursos praticamente todos os dias, né? Você já elencou aí vários. Existem imagens estáticas que funcionam muito bem para determinados segmentos, mas outras possibilidades de repente podem funcionar melhor, como é o caso de vídeo, que são mais didáticos. Vale estudar, analisar, testar e experimentar. Hoje, Nath, a gente percebe assim que o nosso cliente, quando eu falo nosso cliente em relação à agência, mas nosso cliente no modo geral, né? O cliente do nosso cliente, ele quer mais informação, né? Então hoje está fácil para ele entender de fato se aquilo que você está oferecendo é aquele valor mesmo, se é naquele formato, se aquilo lá é bom. As pessoas falam bem e também elas falam que aquilo não funcionou. Diante disso, né, como que as empresas podem se posicionar, por exemplo, para ofertar melhor os seus produtos? Então eu lembro que a gente sempre discute isso quando é um cliente que tem um produto, como ele mostra aquele produto, o que aquele produto vai, o que a pessoa quer ver daquilo, aqueles detalhes, né? E quando não é produto, quando é serviço, nós temos uma diferença muito grande aí do que colocar nas mídias, principalmente quando nós estamos falando desses dois pilares, né, produto e serviço. O que a gente pode falar? Mostrar diferencial ajuda bastante, por exemplo, na hora da tomada de decisão do cliente, né, que está assistindo ali aquele conteúdo, consumindo aquele conteúdo. Então é o seguinte, na hora de descrever um produto, se é um produto padrão do mercado, é interessante você olhar por um ponto de vista diferente. Todo mundo está apresentando ali aquela air fryer, né, um produto padrão que todo mundo conhece. A gente procurar olhar fora da caixa. Qual que é a maneira de você apresentar esse produto que é tão conhecido, que tem tanta gente falando sobre ele, mas a sua empresa vai ter uma maneira diferenciada para apresentar a air fryer que o cliente pode comprar na sua empresa. Por isso que a criação de conteúdo, né, e até os vídeos apresentando possibilidades funcionam tão bem nas redes sociais, para produto desde o mais simples até os mais complexos. E no caso de serviço também funciona essa dinâmica, né? Apresentar mais detalhadamente como que você faz como você presta esse serviço, conteúdos básicos. Hoje a gente tem visto, por exemplo, crescer bastante o número de contas de operadoras financeiras na internet. E por que esses conteúdos fazem tanto sucesso? Porque eles dão dicas, eles explicam de maneira muito básica, muito simples, como a pessoa, né, como o seguidor dele pode fazer para gerenciar melhor os seus recursos, investir melhor seu dinheiro, e isso acaba atraindo a atenção. Mas tudo, Lu, está focado em conteúdo. O conteúdo é mais importante do que o formato. Valem duas regrinhas. A primeira é: comece do básico, comece do conteúdo mais simples, para que aí você vá evoluindo e vá contando uma história. E a segunda é: não tenha medo de ser repetitivo, porque você só cria uma autoridade nesse assunto a partir do momento que você afirma: olha, eu sei falar sobre isso, eu domino esse assunto. Então, eu costumo comentar aqui para os nossos clientes: pode ficar tranquilo, você já falou sobre esse assunto anteriormente, mas o teu seguidor não decorou ainda. E a gente vai falar de novo sobre esse assunto a partir de um outro ponto de vista. Isso vai contribuir para fixar essa mensagem na cabeça, na mente do teu seguidor. Muito legal. E Natália, conta pra gente, assim, ó, nós aqui temos o nosso método de trabalho, né, da Com5, nós temos um estilo de trabalho diante das mídias sociais, que a gente fala que isso não é feito só por nós, da Com5. Nós sabemos que esse trabalho de relacionamento com o cliente, de elaboração de conteúdo, nós precisamos fazer em parceria com o cliente,
porque quem entende da empresa é o cliente, nós estamos do lado de cá fazendo com que isso aconteça, porque nós precisamos ajudar esse cliente a ter um planejamento, a seguir um cronograma, a ter uma periodicidade nisso exemplar, porque a gente sabe que isso também faz diferença nas mídias sociais, e nós estamos aqui para ajudá-lo principalmente a mensurar esse resultado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque as empresas hoje, tem muita gente que não tem ideia de como a gente mensura isso. Existem ferramentas que nós aqui da agência utilizamos para verificar qual a melhor hora de publicação, verificar quanto de engajamento deu aquilo, para a gente impulsionar esses anúncios, né? Então, vamos falar para o pessoal como isso faz toda a diferença e como a gente consegue validar esses resultados e mensurar, né, esses resultados lá no final. Tem uma verdade que não é muito gostosa de se ouvir, né? Que a gente já traz aqui para os nossos clientes, é que não adianta terceirizar para a agência a gestão da sua rede social e achar que a gente vai dar conta de fazer tudo. Nenhuma agência faz 100%. Então, como que a gente costuma trabalhar? A gente fala que a gente trabalha a 4 mãos, né? A agência vai fazer o papel dela e o cliente que vai também ter o papel dele na hora de definir a estratégia da rede social. Porque também tem aquela máxima, né, que o marketing não vende nada. Quem vende é a empresa. O marketing ajuda a divulgação, consegue construir a reputação e deixar ali a bola ali já na cara do gol para que o cliente consiga vender. Então, como que a gente costuma trabalhar aqui? Primeiro, fazendo um planejamento, né? Fazendo um calendário de conteúdo para que, como você falou, exista uma frequência, uma constância, uma periodicidade de conteúdos para serem publicados nas redes sociais. E aí a gente vai estudar quais são as mídias que nós vamos usar, quais são os formatos que nós vamos abordar e quais são os temas que a gente vai levar. E todo o conteúdo é feito também a 4 mãos. Tem conteúdo que a Com5 consegue fazer, que uma agência, enfim, que um freelancer, né, depende de como que a empresa costuma trabalhar, dá conta de fazer perfeitamente. Só que dependendo do negócio, por exemplo, um médico, tem muito mais valor um médico, um profissional da saúde, ele contando alguma coisa, ele é autoridade sobre esse assunto. Então, por mais conteúdo bacana que uma agência faça, o resultado daquilo que o próprio profissional vai falar, aquela verdade, aquela experiência toda, tem muito mais valor e vai repercutir de uma maneira muito mais interessante. Então, o conteúdo também é construído parte pela agência, parte pela própria empresa ou quem está à frente da empresa. Tem a outra questão que é definir horários de publicações. Então, a gente sempre está de olho aí nos relatórios para saber que dias e horários vale mais a pena fazer essa publicação e quais os formatos também que engaja melhor. E também tem a parte de estratégia, né? Ou seja, a gente aproveitar os recursos para criar os anúncios, as campanhas de anúncio que a gente consegue fazer com que mais pessoas recebam esse conteúdo, ampliar a base aí de público para essas publicações. Nessa parte, geralmente aqui a agência usa uma série de dados, né, ferramentas de inteligência para fazer com que aqueles conteúdos cheguem de fato nas pessoas que devem chegar, né, que a gente consiga aí atingir o objetivo. E por fim, a gente sempre, né, no final de um período, emite relatório, debruça junto com o cliente para analisar, olha, o que foi legal, o que deu resultado, o que a gente pode aprender, né, com esse período para melhorar as estratégias, os conteúdos para o próximo ciclo aí, no período que a gente for determinar. Ô Nath, então pra gente encerrar, faz pra gente assim, ó, um checklist, né, do que nós precisamos fazer para que essas mídias sociais se destaquem na internet. Então vamos lá, eu vou procurar elencar aqui alguns passos. Primeiro, não ser ansioso, né? Trabalhar com o que tem, fazer bem feito aquilo que você consegue fazer. Segundo, conheça profundamente o seu público, o seu cliente e construa conteúdos personalizados para conversar com esse público. Terceiro, conteúdo é rei nas mídias sociais. Então, invista tempo, se dedique em criar conteúdo bacana, porque com conteúdo bacana você vai aumentar o número de seguidores também.
Quarto, aproveite as oportunidades, né, de campanhas de anúncio dentro das mídias sociais, que você consegue aí atingir um número maior de pessoas dentro do seu público-alvo, assim, de uma maneira muito personalizada. Quinto, aproveite os novos recursos que sempre estão disponíveis nas mídias sociais, né? Então, hoje a gente está num momento que os Reels no Instagram, eles estão entregando muito mais do que outros formatos. E no Instagram também tem outras oportunidades, né, outras ferramentas que são muito legais para promover o engajamento, interação, como enquetes, caixa de pergunta. Isso ajuda muito também nessa troca entre empresa e o público dela. E por fim, e não menos importante, analise os resultados. Olhe ali os dados, as métricas, as quantidades, né? Quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas engajaram, quais os conteúdos que deram mais resultado, porque esses dados são essenciais para você construir relevância e se destacar nas redes sociais num período aí em que está todo mundo com o celular na mão e que todas as empresas querem estar muito próximo dos seus clientes. Nath, muito obrigada por esse bate-papo. Nós estamos com muitos conteúdos, a Desconferência está sendo um sucesso. Que bom que as pessoas estão interagindo conosco, mandando perguntas, mandando um monte de contribuição. Eu sei que esse é um tema intenso, né? É um tema que todas as pessoas querem falar muito porque está no auge falar sobre marketing digital. E se você gostou desse conteúdo, né? Segue a gente lá nas mídias sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. E você também consegue acompanhar com 5.com.br/desconferência, que todos esses conteúdos estão lá. Um super beijo, até a próxima!